Bom dia a todos. Eu estive fora essas 2 semanas, estive na difusão do Japão para as reformas da casa e pela televisão eu assisti os noticiários do que estava acontecendo com o Brasil. Então, ao mesmo tempo, por uma outra ótica, uma ótica de fora, né, de pessoa, dos japoneses para com o Brasil. E eles estão bastante preocupados se vai ter Olimpíadas, né? Isso era o que eles mais se perguntavam, né? Se daria tempo ou se tá no clima ainda, né, de ter Olimpíadas. E para vocês que estiveram, assistiram e presenciaram todo esse momento político, né, e de passeatas e tudo, esse ensinamento de Meishu Sama cabe perfeito aqui, né, como se Meishu Sama tivesse escrito para esse momento, né. Quando ele fala que não se sabe com certeza quais os países mais atrasados, os quais os mais desenvolvidos. A gente tem a ideia que Japão é mais desenvolvido, Estados Unidos é mais desenvolvido e o Brasil menos desenvolvido, né? Mas perante aos olhos de Deus, né, é diferente o julgamento de qual país é mais evoluído, né? E estar nesse processo de limpeza, porque o Brasil, historicamente, nós já experimentamos todo tipo de política, né? Ou seja, de formas de governo. Tivemos monarquia, depois para a república, tivemos um pequeno período também de parlamentarismo, tivemos a direita no poder, agora a esquerda no poder. Mas sempre nós copiamos de outros países, né? E o brasileiro não é muito bom para copiar, eu acho, né? Eu não sei se quando pega de um jeito, ele, igual criança, pega doce e se lambuza, não sei, exagera, né? Eu não sei se... E acaba copiando de um jeito, às vezes até cômico, né? Para os outros países olhando, chegam a ser uma coisa que eles não consigam entender, né? Como pode chegar a esse ponto, né? Mas sempre foi falado que o Brasil é o país do futuro. Muita gente já desistiu, né, desse futuro. Acha que não vai vir. Mas não seria melhor realmente pular esse falsa civilização, né, achando que é civilizado, né? Quando a gente vai para o Japão, a gente sente uma segurança, né, nas ruas, tudo. Mas a gente sente também que é uma falsa segurança. Não é uma segurança total, né? Acontece crimes lá, claro, em quantidades infinitamente menores, mas, como o Meishu Sama fala, quem tem mácula acaba encontrando-se com, né? Então, olhando por esse aspecto, esse momento, né, que nós estamos vivendo no Brasil, de uma limpeza, porque não tem como a era do dia chegar em cima de algo sujo, né? É necessário a limpeza. E a gente tem assistido realmente uma limpeza, onde não existe nem partido disso ou daquilo, da oposição, sendo que está tudo no mesmo, né, no mesmo esquema, no mesmo sistema de governo. Ou seja, que não funciona para nós. O que é genuinamente brasileiro, né? Futebol não é mais que depois do vexame, acho que nunca mais ninguém vai pensar que é o futebol.
né? O que o reverendo sempre falava é a fé do brasileiro. Esse otimismo, esse amor em Deus, né? Inerente do povo, né? Já vem de nascença no brasileiro. E isso sempre, quando vinha membros do Japão, da Messiânica do Japão, sempre impressionou os japoneses quando via a fé dos brasileiros, né? Então, por que não desejarmos um governo que tenha esse lado? Porque o que a gente vê é um governo ou da esquerda ou da direita, mas só, né, no mundo inteiro. A gente não vê um governo que tem como uma cruz, né? Ou seja, a ligação do ser humano com Deus, né? Porque político deveria ser quase que um sacerdócio, né? Onde as pessoas doariam a vida, né? Em prol do terceiro, do outro. Mas o que a gente assiste, não, né? A gente vê o contrário. As pessoas fazem a vida através da política, né? Então, eu acho que só esse tipo de governo vai caber no Brasil, né? Nós vamos assistir muitos desdobramentos ainda. Mas a gente sabe que no final, no fundo, é só esse governo que o Brasil, né, vai aceitar, né, que vai encaixar com o Brasil, né? Porque, apesar de tudo, a necessidade também é importante. Essa falsa sensação de segurança, liberdade que dá em países, entre aspas, desenvolvidos, não dá para a gente aqui, né? A gente sai de manhã, não sabe se volta, por causa da violência. Então a gente tem que pedir proteção a Deus, né? Quando chega, a gente agradece pela proteção. Não sabe se tem emprego amanhã, por causa da situação econômica. Agradece pelo dia a dia. E assim, a gente vai fortalecendo a fé, fazendo uma ligação que é necessário aqui para viver nesse país, né? Então, passou a ser uma necessidade básica, né? Sendo que em outros países é negligenciado, né? O reverendo sempre falava que o Japão é tão bonito que as pessoas esquecem de Deus por causa da beleza da natureza. Interessante isso, né? E aqui a gente tem esse... Então, rezarmos, né? Pedirmos que esse tempo chegue, né? Onde o país do futuro é, na verdade, o país da era do dia, né? Como sendo uma nova civilização, né? Um novo modo de viver, como nós estamos vivendo, né? Pedindo a Deus todo dia, né? Pelas graças e agradecendo a todas as dádivas, sabendo que tudo isso faz parte de uma bênção, né? Porque é muito difícil para, né, principalmente o Japão, eles estão muito... Quem é ateu lá é ateu mesmo. Impressionante, a gente não imagina, diferente dos ateus do Brasil, que deixa escapar sempre, graças a Deus, né? Essas frases deixa escapar, porque no fundo nasceu brasileiro, né? Nasceu com o coração cheio de fé. Mas é uma coisa necessária, né? Onde são cientistas, às vezes, são pessoas que trabalham, mas que dá a sensação, olhando para o povo, de que ninguém está feliz. A gente olha nos trens, entra nos metrô, e a gente não vê nenhuma felicidade no rosto de ninguém. Era para ser, né? Mas a gente não vê. A gente vê muita tristeza, muita depressão, né? E não é à toa que o maior índice de suicídio são dos países desenvolvidos, né?
E por incrível que pareça, os menores índices de suicídio, entre 10 países de menor índice de suicídio, 9 são de países muçulmanos. Apesar de eles terem homem-bomba e uma minoria, eles têm o lado da fé em Deus também, né? E jamais tiram a própria vida, né? Então, aos olhos de Deus, não dá para a gente qualificar qual o melhor país, né? Só Deus sabe, né? E a gente, pelas dádivas, pelas bênçãos, a gente sente que o Brasil, nesse ponto, né, é bastante abençoado, né? Com certeza, é um país que Meixo Sama ama, né? Essas dificuldades, todas essas dificuldades, né, pelo lado bom, né, podemos citar um empresário famoso no Japão. Ele é de origem libanesa, nascido no Brasil, e estudou no Brasil, fez todo o estudo acadêmico no Brasil, e chegou a trabalhar no Brasil como economista, tudo. E ele chegou a ir para o Japão, né, para o cargo de presidente da quase falida Nissan do Japão, né? Então, o nome dele é Carlos Ghosn, né? Ele é quase que um deus lá, uma divindade no Japão, de tão famoso e tão... E numa das entrevistas, perguntaram para ele a formação dele, né? O que ajudou a formação. Ele falou que o que mais ajudou na formação dele foi ter vivido no Brasil. Todas as confusões econômicas, e ele tinha que estar preparado, tem que estar com a mente rápida, pronto para se adaptar às mudanças, que aqui sempre foi todo dia, mudança praticamente econômica. E ele frisou bastante isso, que graças a essas dificuldades, né? Então, esse é o lado bom, né, das dificuldades aqui. Eu acho que temos tudo para aprendermos com as dificuldades, né? E eu sei que não são poucas, né? Mas a gente sente a proteção de Deus e Meixo Sama do dia a dia, né? Que sempre o pior não acontece, sempre na hora H sentimos a proteção, né? Então eu acho que é esse ponto, porque o que acontece muito é achar que sempre os outros, né, outros países não tem problema, né, que sempre é melhor que a gente. Mas vivendo no Japão, a gente fica também inseguro. Tem um vizinho que joga bomba, outro país vizinho que joga míssil a cada semana lá. E cai a 400, 500 quilômetros da praia do Japão. E eles jogam os mísseis, eles lançam os mísseis para intimidar, ou seja, porque se tivesse uma ogiva, né, que eles têm, né, uma ogiva nuclear, então também tem esse lado. Fora as coisas da própria natureza. Esses dias foi 5 anos de tsunami, né, do dia do tsunami. Então o Japão inteiro homenageou aos mortos e praticamente a televisão só falava do tsunami, né? Lembrando das tristezas, da tragédia, né, e da força da natureza. Então, é aquela história, né, que Deus é brasileiro, né? É mais ou menos isso, né? Deus ama quem ama Ele, né? Então, por isso que disso, do brasileiro. Então, eu acho que estamos no caminho, né, de
cada vez mais estudarmos os ensinamentos de Meishu Sama. Porque o grande erro do Brasil acaba imitando os outros países nas coisas erradas. O Brasil já é o primeiro país do mundo em consumo de agrotóxico. Já superou todos os outros países. Em consumo de remédio, também o Brasil está entre os 5 e aumentando. Né? Certas coisas não precisa imitar, né? Porque o final a gente conhece. Mesmo no Japão, teve um programa de televisão em que mostra a quantidade de conservantes no alimento do Japão. São em torno, por exemplo, na França, ou talvez no Brasil também é o mesmo, são 40 tipos de conservantes para alimentos. Nos Estados Unidos, quase 150 tipos de... O Japão já passa de 1.200 tipos de conservantes nos alimentos. E aí a gente vai para o Japão com vontade de comer comida japonesa, a gente sabe que é a comida, talvez, a mais saudável do mundo, né? Porque é menos gordura, mais verduras e tudo mais. Mas o que tem acontecido da gente comer lá, a gente passa muito mal. Passa o estômago, dói o baço, o fígado, só de comer fora lá, né? Graças a Deus nós temos a minha tia que cozinha muito bem, então ela compra os ingredientes e faz a comida. Mas o Japão já está na era da achar que não precisa mais, tudo é moderno, ou seja, compra tudo pronto, né? Vai no mercado, é tudo pronto, absolutamente tudo pronto, né? E para esse produto pronto ficar no mercado muito tempo, o que precisa? Né? Conservante. Fora o próprio agrotóxico e os adubos químicos que é usado no cultivo do alimento, tem mais essa. Né? Então, o que a gente tem sentido... Por quê? Por que o Japão é o país com o alimento mais saudável e, ao mesmo tempo, é o país que mais tem câncer de estômago e de intestino? Né? Muita gente fala que é das conservas, mas não, o japonês sempre comeu essa conserva. Mas por que a cada 3 japoneses, um vai ter câncer ou já tem câncer? Né? 3 para 1, e aumentando. E principal, estômago. E todo mundo passa mal do estômago. Impressionante. E é realçador de sabor e tudo isso. Mas essa praticidade a gente acaba imitando, né? E é a gente, consumidor, que acaba fazendo o que aparecer nas prateleiras, né? É o que a gente pede. Então, nos mercados brasileiros, a gente tem visto cada vez mais produtos prontos, né? Ainda, graças a Deus, tem gente que faz ainda arroz, feijão, né? Faz a comidinha caseira, né? Melhor ainda se é natural. Mas é uma coisa que a gente não precisava imitar, né? Pois vai trazer sofrimentos. Então é olhar o final, sabe? Olhar, estudar, então tá, é assim o modo de vida e qual consequência isso traz, né? O que está trazendo é o próprio povo japonês indo para esse lado do natural, mais forte do que nunca. Muita gente chegando a essa conclusão sozinho, né, de que é necessário voltar às origens. Né? Então, por que não a gente pular essa etapa? Por que tem que também a gente passar por isso? Né? E estamos passando. Né? É célebre fato esse do famoso lanchonete de fast food, que a pessoa guardou na gaveta, esqueceu na gaveta o lanche. Depois de 7 anos, o lanche estava intacto, né? E isso não é piada, isso é verdade. E agora
recentemente, apareceu um de 14 anos que ficou na gaveta. E aí, como é que vai digerir um produto que nem a natureza digere? Né? É puro plástico, como se fosse plástico, alguma coisa assim. E isso, com certeza, é cancerígeno. Né? Porque a gente vê os ingredientes, se fosse só pelos ingredientes, não era para fazer tanto mal. Por que faz tanto mal? Por que pesa tanto no estômago? Né? Então temos mais essa preocupação hoje atual. Conservantes. E cada vez mais modernos e cada vez mais difíceis de ser detectado. Um dos motivos do restaurante aqui do templo ter fechado foi a descoberta nossa, apesar de ser negada pelas empresas distribuidoras de peixe, é o conservante no salmão. Vinha da própria empresa um cheiro esquisito de tipo uma amônia. Certeza que tem alguma coisa, aí a gente fala, mas aí eles negam tudo. Né? Claro, é óbvio, vem de longe, precisa ser conservado, senão estraga. Né? Então é a gente mesmo que está proporcionando todos esses problemas. A gente quer uma coisa de um outro país, né? Quer comer uma coisa de um outro país. Então, tem esse perigo de trazer e estragar. E esse estrago chega a ser prejuízo. No prejuízo hoje ninguém, né, aceita. Então tem esse lado, que é um lado que ainda está muito escondido, mas que é uma grande realidade atual. Então, cada vez mais, cozinharmos em casa, né, comermos a comidinha caseira, porque as coisas estão terríveis. Né? Então, aproveitar esse dia bonito e agradecer a todos os nossos ancestrais, né, por estarmos hoje aqui. Né? Porque sem eles a gente não estaria aqui. Né? E eles trabalham, eles realmente, para esses momentos, esses dias aconteceu um fato interessantíssimo, que uma moça aqui que veio para o templo, há 2 anos atrás, sonhou em que ela encontraria um lugar para dedicar, um lugar para ela melhorar espiritualmente, um lugar para ela ser feliz, e que daqui a 2 anos alguém a convidaria e ela viria para o lugar. E exatamente há 2 anos depois, ela veio convidado para cá, para o templo. Né? E ao ver a foto do reverendo, falou assim, mamãe, foi esse velhinho que apareceu no meu sonho. Isso emocionou bastante a gente, pelo fato de que o que a gente faz aqui, também a gente continua fazendo lá. Né? É uma continuação. A vida no mundo espiritual nada mais é do que uma continuação do que a gente é aqui. Então não adianta falar, não, quando eu morrer eu vou me dedicar. Né? Não, é aqui agora. O momento de começarmos é aqui agora. Né? Muito obrigado pela presença de todos e para essas novas reinaugurações, né, a gente conta com a presença na reinauguração de Santa Catarina e quem puder ir ajudar na reforma, né, estão convidados. Muito obrigado a todos.